Muito bom dia a todos. Quero começar por cumprimentar e felicitar a AFIRSE e os seus dirigentes, a secção portuguesa da AFIRSE, felicitar os organizadores deste colóquio e agradecer naturalmente o convite que me fizeram para aqui vir falar, e em particular o professor Belmiro Cabrito, que me convidou em particular, e quero dizer já que é uma grande honra estar aqui entre colegas. Todos nós temos esta profissão e também é um grande desafio, porque sei que este tema não é propriamente um tema fácil de abordar. Acontece que na área da educação, como em muitas outras áreas das políticas públicas, os governos que querem decidir encontram frequentemente condicionantes económicas. Eu penso que é isso que se passa em todas as áreas das políticas públicas em Portugal, e em particular da política da educação. No debate que se faz hoje em dia sobre a dimensão do Estado e sobre o papel que o Estado Social deve ter, e que passa, entre outras coisas, pela sua redução, ou tentativas de redução, tentativas de maior eficiência, estas questões colocam, de facto, as políticas públicas e aos direitos que visam realizar, de facto, importantes desafios e, naturalmente, todos nós, tema de reflexão muito relevante. Eu escolhi o tema educação como fator de crescimento e coesão social porque a educação é, como área de política pública, uma área cuja ação tem efeitos comprovados, quer no crescimento, quer na equidade. A educação qualifica os seres humanos e, portanto, aumenta as suas capacidades produtivas. As teorias do crescimento comprovam, demonstram que, de facto, aumentando o valor do capital humano, o potencial de crescimento aumenta, mas os estudos que têm vindo a ser realizados um pouco por todo o mundo, em Portugal também, sobre as desigualdades do rendimento, também mostram que a educação é, de todos os atributos pessoais, aquele que mais contribui para a desigualdade do rendimento. E as diferenças do nível de educação entre as pessoas constitui, digamos, um fator fortemente diferenciador do nível de consumo, dos padrões de consumo, portanto, dos níveis e padrões de bem-estar. Portanto, podemos dizer que se o aumento do nível de instrução de uma população é um fator positivo para o crescimento económico, fazê-lo de forma a reduzir as diferenças interpessoais de oportunidade constitui, sem dúvida, um fator também para a redução da desigualdade, ou das desigualdades sociais no país. Ora, Portugal é conhecido como um país com um déficit de crescimento, não um déficit conjuntural, mas um déficit estrutural. Não é um fenómeno da crise atual, mas é um fenómeno que já se vem vindo a notar há muitos anos atrás, e naturalmente vai perdurar mesmo depois da crise, se nada for feito, obviamente. É também um país com uma elevada desigualdade de rendimento, talvez dos países da União Europeia com maior desigualdade de rendimento. Não pretendo adiantar números, nem muito menos usá-los para fins explicativos, mas é preocupante que em Portugal as despesas das instituições de educação públicas e privadas representem 5,8% do PIB. Não estou a referir datas, mas ordens de grandeza, são números recentes. 5,8% do PIB em Portugal. Na Suécia representa pouco mais, 6,5%, e na Dinamarca muitíssimo mais, mas não muito mais, mas não muitíssimo mais, 8%. Enquanto que a percentagem de população
com mais de 30 anos com ensino secundário superior. Na Suécia é 56%, na Dinamarca 82% e em Portugal 19,8%. Estes números, que traduzem uma assustadora, uma colossal diferença em relação aos Estados-membros mais avançados, constituem, sem dúvida, um motivo de preocupação. Pode dizer-se que, pela natureza dos seus efeitos sobre estes dois objetivos de política de crescimento e desigualdade de coesão social, as opções que se tomem ou as que, por omissão, fiquem por tomar, podem ter efeitos extremamente perversos sobre estas duas variáveis, sobre estas duas finalidades das políticas públicas, crescimento e coesão. É essencialmente sobre este assunto que eu gostaria de falar, não para propriamente apresentar propostas, seja do que for, mas mais para situar um pouco, digamos, o tema da discussão. Porque, penso eu, este tema só se poderá aflorar, portanto, dificilmente poderia ser um tema que se esgotasse, digamos, num dia ou em 2 dias. E vou fazê-lo, vou tentar fazê-lo, não me situando, digamos, em termos de área científica, não deslocando propriamente da minha área, mas colocando na proximidade, na fronteira com outras áreas científicas e, em particular, colocando nas redes das políticas públicas. Portanto, procurando situar este tema no que respeita ao papel que o Estado Social, o welfare state, tem ou poderá vir a ter no futuro. Ora, eu começava por questionar o que é a educação. Quando consultamos o dicionário US da língua portuguesa, que é um livro que eu gosto particularmente muito, deparamos com a seguinte definição de educação. É uma aplicação dos métodos próprios para assegurar a formação e o desenvolvimento físico, intelectual e moral de um ser humano. É uma definição que permite situar as várias dimensões presentes na atividade de educar. Tem uma dimensão económica, é uma atividade económica, em parte mercantil, vendida no mercado por certo preço, em parte não mercantil, fornecida sem pagamento a título de direito, e mais mercantil ou mesmo mercantil, tudo dependendo daquilo que a sociedade escolher, e delegar os políticos fazer em termos de orientação da forma organizada de produção. Tem também uma dimensão técnica, que dá especificidade, são os métodos pedagógicos e os conteúdos científicos em cada área de formação, e visa realizar direitos humanos fundamentais. A este respeito, o artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos do Homem diz claramente: a educação deve visar à plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos direitos do homem e das liberdades fundamentais. É assim que diz o artigo 26. Esta última dimensão coloca-se ao nível dos valores e princípios da dignidade humana. Mas também para a habilitação a desempenhar na sociedade funções produtivas qualificadas, o trabalho. E é também uma expressão, uma das expressões económicas dos direitos e das liberdades. Pode questionar-se se o direito à educação, sendo um direito humano, se é um direito social ou não. Colocando-se ao nível dos direitos, a natureza da educação, enquanto atividade que visa a valorização e qualificação do ser humano, nem sempre foi, ou nem sempre é vista como uma área do Estado Social, do welfare state. Isto é, se a expansão da personalidade humana, o objetivo principal da educação, é reconhecimento de um direito humano, já não é unânime considerar que se trata de um direito social. Na verdade, numa visão clássica da política social, esta é encarada como tendo uma natureza compensatória e retrospectiva, reparadora de riscos ocorridos, prestações sociais, saúde, etc. Enquanto que a educação tem uma natureza preventiva e prospectiva, prevenção de riscos sociais que venham a ocorrer no futuro. Em matéria de políticas públicas, a política de educação atuaria a montante da política de emprego e, em articulação com esta,
numa interface entre a política económica, que tem objetivos de competitividade, com a política social, que tem objetivos de promoção de bem-estar, justiça e coesão social. Conhecido o clássico trade-off entre a competitividade e a coesão social, todos os economistas conhecem e os políticos sentem, a política de educação, situada nesta interface entre a política económica e a política social, no seu sentido clássico, pode ter um papel central na conciliação destes dois objetivos. Esta é, a meu ver, uma forte justificação para nós debatermos este assunto aqui. Digamos que a educação não é uma política que rouba recursos à economia, porque vai exatamente promover efeitos positivos sobre a própria economia. Também na Constituição da República Portuguesa se encontra consagrado o direito à educação, não como um direito económico, que é o primeiro grupo de direitos que estão definidos na Constituição, nem como um direito social, que constitui o segundo grupo, a segunda categoria de direitos que está na Constituição, mas como um direito cultural, que é a terceira categoria que está na Constituição, no artigo 73, quando diz que todos têm direito à educação e cultura e, com esse objetivo, o Estado promove a democratização da educação e as demais condições para que a educação, realizada através da escola e de outros meios formativos, contribua para a igualdade de oportunidades, a superação das desigualdades económicas, sociais e culturais, o desenvolvimento da personalidade e do espírito de tolerância, de compreensão mútua, de solidariedade e de responsabilidade para o progresso social e para a participação democrática da vida coletiva a cabo de civilização. É este o que o contrato social consagra através do artigo 73 da Constituição Portuguesa, da República Portuguesa. Há, assim, também, na nossa lei fundamental, uma separação entre a política de educação, direcionada à promoção da igualdade de oportunidades, condição necessária para a fruição do bem-estar, e a política social, que é direcionada à própria fruição do bem-estar e à equidade na distribuição dessa fruição. Não sendo considerado como direito social, pergunto, um direito de cidadania. Colocado nestes termos, a educação tem de facto um papel fundamental na construção da cidadania, no seu sentido mais alargado, englobando nela, no sentido de Marshall, autor dos anos 50, os direitos civis e os direitos políticos. Quando falamos em direitos de cidadania, referimos ao sistema complexo de direitos civis, políticos, económicos, sociais, de participação, que informam o contrato social nas sociedades democráticas contemporâneas. É cidadão pleno quem, na sociedade, for titular desses direitos e nessa sociedade tiver capacidade para os realizar. É clássica e constitui um referencial fundamental sobre a cidadania moderna a trilogia da cidadania de Marshall, nas suas três componentes de direitos civis, políticos e sociais. É um sistema de direitos, pois se relacionam mutuamente, formando um conjunto coerente e consistente em permanente evolução. Hoje são mais ricos e complexos do que no passado e no futuro certamente serão mais ricos e complexos do que no presente. Na construção desta cidadania, a educação tem um papel fundamental. Desempenha, na construção da cidadania, um papel instrumental. Não é exatamente uma componente civil da cidadania, mas é um fator fundamental na construção da liberdade individual que constitui a essência dos direitos civis, ao formar a personalidade, ao desenvolver as capacitações fundamentais. Não é uma componente política da cidadania, mas desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da capacitação da participação política. Mas, ao contrário dos direitos civis e dos direitos políticos, que são chamados direitos de liberdade, o direito à educação é simultaneamente um direito de liberdade, isto é, traduz-se num esforço individual de desenvolvimento das capacitações, mas é também um direito de crédito, no sentido de que o tem direitos sociais e que significa que a sua realização obriga a sociedade a afetação de recursos à sua realização. Isto é, a educação é um direito que custa recursos, ao contrário do direito à vida, que não
custa recursos, por si só. Isto tem importância e tem implicações importantes. Condiciona a sua realização à capacidade económica da sociedade. Além disso, rivaliza com outros direitos sociais ou com outros direitos sociais pelos recursos económicos requeridos para a construção da cidadania moderna. Isto é, trata-se de um domínio eminentemente político. Pode perguntar-se qual é o papel da educação na gestão deste trade-off. No atual debate sobre o Estado Social em Portugal, os decisores políticos defrontam um importante dilema, que é o de como conciliar a inquestionável defesa dos direitos sociais e dos direitos de educação, sejam ou não direitos sociais, entendidos como conquistas irreversíveis da humanidade e que facilmente se distinguem dos direitos corporativos, chamados direitos adquiridos, algo distinto, com as restrições económicas à sua realização, devido à frágil base económica de sustentação desses direitos. Ou mesmo face às necessidades da sua redução, devido às políticas de austeridade orçamental que quase inevitavelmente comprometem a realização dos direitos. A configuração do Estado Social tem um papel importante aqui, digamos, de resolver politicamente esse trade-off que se coloca entre o domínio dos direitos e o da economia. Os diferentes tipos de Estado Social na Europa, sejam liberal, continental, nórdico, da Europa do Sul, da Europa do Leste, diferentes modelos de Estado Social que nós encontramos e vivemos no modelo social europeu, permitem distinguir as diversas soluções políticas que, no seu percurso histórico, foram moldando os direitos, o seu suporte financeiro, naturalmente também o seu alcance redistributivo. São estas soluções políticas que atualmente estão sob o foco do debate político. A atuação, a educação assume um papel importante na gestão deste trade-off entre a economia e os direitos. Mas tem também importância distinta nos diferentes Estados sociais da Europa. Ora, a diversidade dos Estados sociais na Europa tem vindo a originar o surgimento de várias tipologias de regimes de Estado social e constituem mosaicos de referência para a reflexão sobre o papel do Estado na garantia da promoção do bem-estar. No quadro da Europa, esta diversidade, alicerçada no percurso histórico de cada país, vai originar um modelo social que, no seu processo de alargamento da atual União Europeia, transportou para essa União a diversidade de regimes que caracteriza atualmente esse modelo. Os sucessivos alargamentos da Comunidade Económica Europeia, até à União Europeia, foram enriquecendo em diversidade o modelo social europeu, com a introdução de novas formas de intervenção social. Seguindo a tipologia clássica de um autor dinamarquês conhecido, não referi o nome, os países fundadores da CEE, a Holanda, a Bélgica, o Luxemburgo, a França, a República Federal da Alemanha, a Itália, constituem o chamado modelo continental corporativo do Estado Social, onde predomina a cobertura de riscos sociais suportados em formas estritas de solidariedade entre trabalhadores, do tipo seguro social de inspiração bismarckiana baseadas nas contribuições sobre os rendimentos salariais. Portanto, é um mundo de proteção social centrado no trabalho. O alargamento dos anos 70, em 73, adere a Dinamarca, o Reino Unido e a Irlanda, veio trazer para a Europa social formas distintas de Estado social. O modelo liberal do Estado residual anglo-saxónico e o modelo social-democrata, igualitário e interventor dos países nórdicos. Tributários do chamado modelo beveragiano, mais distributivo, mais igualitário, com maior peso da solidariedade geral e não tanto da solidariedade estrita ao mundo do trabalho. Portanto, mais tributação sobre o rendimento e menos contribuição sobre os salários. Nos anos 80, a adesão da Grécia em 81, da Espanha e Portugal em 86 veio juntar ao modelo social europeu novas formas de Estado social, rudimentar, mais jovem nas suas formas modernas de intervenção e onde as formas familiares e sociais não estatais de solidariedade social constituem uma componente importante da provisão do bem-estar. Na década seguinte, em 95, aderem a Áustria, a Finlândia e a Suécia.
A entrada destes dois últimos constitui o reforço do modelo social europeu, da sua orientação igualitária, assente no alargado princípio de solidariedade fiscal e da importância nos Estados de Previdência, nos Estados sociais, no welfare state, das políticas ativas, isto é, que pressupõem uma maior participação dos cidadãos nas políticas sociais, não os remetendo para uma posição subalterna de meros agentes beneficiários de transferências sociais. Nestes países ganham relevo e importância as chamadas políticas ativas, fortemente incentivadoras da participação no mercado de trabalho e de qualificação da mão de obra, com peso importante na educação. Ora, o Estado Social em Portugal, o chamado Estado de Previdência, como ficou conhecido, apresenta, nos tempos de hoje, características que resultam do conjunto de marcos de desenvolvimento em que se encontram presentes. Há uma herança do Estado Social, do Estado Novo, com funções de previdência e cobertura de riscos sociais clássicos, a marca bismarckiana da nossa proteção social. Em segundo lugar, as marcas de universalismo e igualitarismo resultantes dos movimentos sociais das políticas após o 25 de abril de 74, marca bismarckiana dos países liberais e também dos países nórdicos. E, finalmente, a terceira fase de construção do Estado Social, que resultou da nossa adesão à Europa e que conduziram aquilo que alguns investigadores tratam sobre a europeização das políticas sociais e que vieram trazer para Portugal, nos anos 90, uma nova vaga de chamadas políticas ativas. Penso que todos nós nos lembraremos da forma como o Governo então apelidava o Estado Social na época. Porém, nunca as políticas ativas de emprego e educação tiveram a expressão e a importância que assumem nos países inspiradores e que formaram essa parte do mosaico do modelo social europeu, que são os países nórdicos de Estado social-democrata. A este respeito, não obstante o peso das despesas das instituições públicas e privadas em educação no PIB, como há pouco referi, quase 6%, não muito afastado dos 8% da Dinamarca, que está no seu topo, os outputs dessas políticas, de facto, são gigantemente inferiores às desses países. Como referi, por exemplo, extremos, 20% da população com mais de 30 anos com ensino superior ou secundário superior em Portugal, 20 versus 82 na Dinamarca. Em Portugal, temos um Estado de Previdência de pequena dimensão. Se o situarmos no contexto da União Europeia, em especial, se tivermos como referência os países nórdicos, é também um Estado de Previdência em que as políticas ativas para o mercado de trabalho, educação, formação, emprego, têm expressão fraca. As políticas públicas em políticas ativas, as despesas públicas em políticas ativas de emprego em Portugal representam uma porcentagem de cerca de 1% do PIB, enquanto os países nórdicos representam cerca de 3%. É também um Estado de Previdência com políticas de apoio à família muito rudimentares e sabemos a importância que estas políticas têm para a frequência escolar. Em meados da década de 90, enquanto que as despesas públicas em serviços destinados às famílias e idosos nos países nórdicos ultrapassavam 5% do PIB, em Portugal e em geral dos países do sul da Europa, rondava apenas 0,5% do PIB. Portanto, ser um país em que a taxa de atividade feminina em Portugal é elevada, comparativamente idêntica ao que se passa nos países nórdicos, não deixa de ser, de facto, curioso, mas preocupante, esta dissemelhança tão grande no respeito ao apoio do Estado à família e, sendo eu um professor, mas não sendo eu um pedagogo, lanço este repto, qual é, de facto, o impacto que a falta de apoio à família que o Estado de Previdência em Portugal poderá ter sobre a frequência escolar e sobre o sucesso escolar dos nossos jovens. É um repto que eu lanço, certamente que alguém terá aqui na sala já feito algum trabalho ou uma reflexão sobre esse assunto. Entretanto, surgem na Europa novos paradigmas.
Nós estamos habituados a que em Portugal olhamos a Europa como um sítio de onde vieram coisas boas, de onde neste momento estão a superar ventos maus, mas na verdade, como todos os ventos, às vezes mudam de direção, de vez em quando vem algum vento ou alguma brisa que nos deixa alguma fonte de inspiração. Eu disse atrás que muitos consideram que o direito à educação não é um direito social e que a política de educação está fora do âmbito da chamada política social. Esta concepção tem evoluído e tem emergido novos paradigmas que colocam a educação num lugar mais central da política social. Embora no contexto da União Europeia seja o modelo nórdico do Estado Social aquele que melhor representa esta orientação, como disse também, portanto, as sucessivas vagas de alargamento da União Europeia vieram enriquecer o modelo social europeu com essa componente, como disse, e portanto, como disse também, Portugal acabou por ser apanhado positivamente por essa onda através do processo da europeização em que se integrou. Ela ganha expressão como orientação política na União Europeia com a adoção da Agenda de Lisboa, hoje Lisboa é um episódio, não é? Agenda de Lisboa do ano 2000, em que a política social foi encarada como um fator produtivo, uma ideia que certamente se destinou a martelar, digamos, dos atores, em particular dos agentes económicos, e em que a política ativa de emprego, e que a educação teria um papel importante como fator de empregabilidade, apareceria como o elo que permitiria conciliar os objetivos de competitividade próprio da política económica com a da coesão social própria da política social. Portanto, foi uma nova concepção de política social que procurou ser trabalhada nessa agenda social, mas é só há pouco tempo, em particular no início deste ano, em 2013, que surge o chamado pacote de investimento social para o crescimento e para a coesão social, Social Investment Package for Growth and Social Cohesion. Este pacote digamos, vertido num documento da Comissão Europeia deste ano, que considera que os Estados sociais cumprem 3 funções. É curiosa a ordem para a qual ela aparece: investimento social, proteção social e estabilização da economia. Portanto, que tem uma função de proteção social, não há dúvida, essa é a função clássica da política social, que tem um papel de estabilização da economia. Sabemos que assim é, não é por acaso que Babbage e Keynes eram contemporâneos e atualmente falavam. Babbage também era professor universitário, foi o autor do Estado Social em inglês. Agora, há outra dimensão que é do investimento social, Social Investment, que, segundo esse documento de 2013, ajuda, citando, a preparar as pessoas para confrontar os riscos de vida mais do que reparar as suas consequências. Tem mais coisa, naturalmente, mas a ideia fundamental é que, com este pacote, é dar aos Estados-membros uma orientação de modernização da política social, investindo nas pessoas, isto é, dando prioridade a políticas que fortaleçam as capacidades para as pessoas se prepararem no mercado, participarem no mercado de trabalho. A educação é uma dessas áreas de política a privilegiar. Esta orientação, ainda que com antecedentes na União Europeia, como disse, está a dar os seus primeiros passos. Alguns autores consideram estar a surgir um novo paradigma de política social. Retoma-se a velha distinção entre políticas ativas e políticas passivas, mas vai-se mais além. No tal contexto de crise económica, está-se a encarar como investimento parte da despesa social, aquela que vai contribuir para a melhoria da qualificação dos recursos humanos e daí a contribuir para o crescimento económico. Encarada como uma estratégia, o investimento social, como orientação política, significa orientar a despesa social para objetivos que ajudem ao crescimento. Constitui uma resposta política ao velho debate, mas não inconclusivo,
sobre os efeitos pretensamente negativos que a despesa social poderá ter no crescimento. Na literatura sobre o crescimento, na literatura sobre que cruza o crescimento com, digamos, as questões do Estado de Previdência, do welfare state, do Estado Social, encontra-se ainda hoje algum debate sobre se o uso se a afetação das despesas à proteção social poderá ser, é muito característico na Europa, tem um peso muito grande. Na Europa ultrapassa os 25%, na Suécia chega aos 30%, um terço do PIB, que é um peso muito grande. Se não poderá vir a ser um fator, digamos, que contribui negativamente para o crescimento. E se o déficit de crescimento poderá estar aí, nessa percentagem tão grande da despesa que afeta a proteção social. Ora, esse debate não está terminado e não é conclusivo. Não se pode provar nem isso, nem o seu contrário. Mas, claramente que, ao colocar a ênfase deste tipo de despesa social encarada como investimento, está-se, de facto, a dar um sinal de que, como investimento significa exatamente isso, ter um efeito positivo sobre o produto e, portanto, é uma forma de estar a olhar a educação, a despesa de educação e não só, como um fator positivo para esse mesmo crescimento. Mesmo que possa ser considerado como despesa de investimento, e pode ser ou não ser, isto é uma questão de debate, que não quero realmente instalar aqui, mas que ele existe, em outros fóruns existe. Há uma questão que é sempre muito importante, que é a questão do financiamento dessa despesa. É claro que se ela for considerada como investimento ou for considerada como consumo, tem significados diferentes e tem fundamentações diferentes para a sua forma de financiamento, como sabemos. Uma despesa de investimento eu posso, digamos, endividar, uma despesa de consumo corrente eu não posso endividar, não devo endividar. Isto tem implicações, geralmente, na forma como eu reparto entre gerações os encargos dessas despesas. Isto é uma visão que o economista tem das coisas, mas penso que vai ao encontro um bocado do senso comum das pessoas. Pode dizer-se na educação uma componente talvez seja de investimento, outra talvez não seja de investimento. Portanto, é sempre uma questão que eu não queria, como disse, digamos, instalar aqui, mas dizer que é matéria relevante para a discussão. De qualquer forma, a questão do financiamento é uma questão central. É uma questão central, digamos, quando nós refletimos no modelo social europeu. O modelo social europeu assenta em três conceitos fundamentais, que é o da cidadania, como sistema de direitos, e sobre isso já referi em particular, digamos, a parte da educação, a solidariedade, que é a forma, tem que ver com digamos, como tem lugar na sociedade os processos de realização desses direitos, e a coesão social, que é, digamos, diria, a forma de proceder a uma avaliação social do resultado de tudo isso. Mas o sistema de direitos de cidadania que a sociedade consagra é indissociável portanto, do sistema de solidariedade, de obrigações requeridas para a sua realização. Um direito responde, naturalmente, um esforço contributivo para a sua realização. Isso é solidariedade porque não se baseia no pagamento, baseia-se em algo distinto do pagamento do serviço. É este nível que se coloca a base económica de sustentação da realização do sistema de direitos e aqui reside um papel fundamental o Estado na forma como pretende garantir formas de adesão voluntária ou impor formas coercivas de transferência de acordo com alguns princípios de equidade. A coesão social é um dos princípios fundamentais para que a sociedade deve consagrar, conciliando de forma harmoniosa essas duas componentes, os dois faces da moeda. Por um lado, a equidade na forma como os direitos são realizados, no caso da educação, sendo a igualdade de oportunidades o aspecto fundamental, ou um dos aspectos fundamentais da equidade na educação,
como é que essa igualdade de oportunidades tem lugar, e, por outro lado, o outro lado da moeda, que é, digamos, como é que se reparte entre as pessoas da sociedade, digamos, os custos económicos da sua previsão. Eu vou tentar ser breve, porque, de facto, e provavelmente para não colocar, digamos, as pessoas também sobre demasiado tempo de atenção sobre estas questões, para dizer que na forma como o Estado Social procura suportar, em termos económicos, a realização destes direitos, quando nós atualmente defrontamos um contexto de contenção da despesa pública e que inevitavelmente conduz, ou provavelmente conduz, à redução dos direitos sociais, ou o vão fazer depender de soluções de mercado, o que significa reduzir a qualidade desses mesmos direitos, convém ter presente e ter um juízo crítico sobre as soluções que possam ser encaradas e que possam, ainda que de uma forma tecnicamente bem apresentadas ou bem justificadas, convém ter presente qual é, ou identificar, digamos, as grandes opções em termos de orientação política que estão subjacentes e os seus efeitos sobre, digamos, a coesão social. Isto tem a ver com a forma como as solidariedades são geridas numa sociedade. No caso da educação, as solidariedades interpessoais estão presentes no papel do Estado na divisão da educação, assenta no princípio da universalidade. Isto é, a ideia de não condicionar a sua realização à prova de recursos. É assim que a Constituição da República diz, após a educação, no seu artigo 74, que incumbe ao Estado assegurar o ensino básico universal, obrigatório e gratuito e estabelecer progressivamente a gratuitidade de todos os graus de ensino. Pode discutir-se se a gratuitidade deve ir até ao ensino superior ou não. A nossa opção foi não. Outros países fizeram a opção de sim. Sabemos que isso tem efeitos bem diversos, digamos, na despesa dos encargos das pessoas, mas também no encargo do Estado. E ao dizer encargos do Estado, significa também na forma como o Estado reparte em todos os cidadãos esses mesmos encargos. Uma vez que, razões não vale a pena explicar, não há educação gratuita. Alguém paga. É frequente que as políticas de contenção de custos na previsão de direitos sociais se faça acompanhar de transformação de políticas que transformam políticas universais, portanto, em que todos têm acesso e em que não há nenhuma condicionante económica a esse acesso, em políticas seletivas, sujeitas à condição de recursos, isto é, ser gratuito para quem usufrui do serviço, se conseguir provar que não pode pagar. São duas versões completamente diferentes e que, sob a aparência de políticas de garantia de direitos, na verdade constitui uma profunda transformação, uma política que não promove completamente a cidadania ao transformar as políticas públicas em políticas para pobres, isto é, em que a previsão é feita condicionada, digamos, à disponibilidade de recursos e, portanto, é gratuita para quem não tem recursos. Este é um assunto muito delicado e que não pode nunca deixar indiferente os cidadãos, nem pode nunca deixar indiferente, digamos, os atores que intervêm em áreas como a da educação. Estas intenções de transformação de direitos tendem a ocorrer
em dois dos domínios que são fortemente gastadores de recursos. Há três domínios fortemente gastadores de recursos: proteção social, educação e saúde. Educação é uma delas. Na área da educação, em que a gratuidade dos serviços consiste no financiamento direto às instituições, a política alternativa consiste no financiamento direto às famílias e indireto às instituições, deixando as famílias suportar os custos das propinas que refletem o custo, como qualquer preço de mercado se tratasse, e se trata, e se trataria, nesse caso, obtendo as famílias do Estado financiamento compensatório desse encargo, dependendo do rendimento das famílias que consumissem esse serviço de educação. Isto, o cheque ensino, outras soluções têm sido adiantadas. Nenhuma das famílias está a ser implementada, mas anda na cabeça de outras pessoas. Introduz o princípio da liberdade de escolha entre o público e o privado. Portanto, um princípio que é sempre aparentemente louvável, e cria incentivos ao desenvolvimento do setor privado, eliminando a quase exclusividade do Estado como produtor. Qual é o efeito? Mercadoriza os serviços de educação, colocando a educação na esfera da atividade mercantil. A tal distinção entre mais mercantil ou menos mercantil, aqui claramente seria mais mercantil e menos não mercantil. E o preço, propina, que é no mercado um instrumento que permite excluir do acesso quem não puder pagar e raciona o uso do bem. Essa é a função eminente do preço no mercado. Constituiria aqui, de facto, um mecanismo de exclusão do acesso, fazendo depender esse acesso da capacidade de prova por parte do cidadão de que não teria recursos para pagar o preço. O que nós sabemos que é frequentemente estigmatizante e potencialmente criador de segmentos de qualidade na oferta de ensino, colocando no nível inferior as camadas sociais com menos recursos. Digamos que os potenciais ganhos financeiros para o Estado obtêm-se reduzindo a solidariedade interpessoal geral no financiamento, com impacto negativo na coesão social. Em soluções políticas como esta, e esta é um exemplo de transformação de políticas universais e perspectivas, coloca-se assim a questão fundamental: qual é o custo, em termos de perda da coesão social, de cada euro ganho em poupança de recursos ao Estado? Ou noutros termos, quanto é que estão os cidadãos dispostos a despender coletivamente, aceitando formas solidárias de repartição interpessoal de custos, para os ganhos esperados em termos de coesão social nos direitos sociais, diria eu, da educação? É matéria política, naturalmente, para a definição do contrato social entre contemporâneos. Em jeito final, de nota final e de síntese, o que eu tentei com esta minha modesta contribuição foi dizer que a educação é uma área de política pública com papel central nos Estados sociais modernos, em todos, uns mais do que noutros. Pelo efeito de valorização do capital humano, a educação é um fator importante para o crescimento económico. Além disso, a investigação empírica, como disse, tem mostrado que a educação é o atributo pessoal com o maior poder explicativo das desigualdades do rendimento em Portugal, país que tem um déficit estrutural de crescimento, mas também uma acentuada desigualdade de rendimento, também ela
de natureza estrutural. Os déficits de educação, quando comparados com outros países da União Europeia, são também muitíssimo elevados. O reforço da educação como área prioritária da ação política, assegurando a equidade nas oportunidades de acesso, justifica-se pelos efeitos potenciais sobre esses dois déficits da sociedade portuguesa, o do crescimento e o da coesão social, surgindo assim como objetivos complementares e, portanto, indo ao encontro, positivamente, da grande dificuldade que os políticos têm de gerir política, que é, muitas vezes, os objetivos serem contraditórios. Aqui não, são complementares. É uma área de atuação, por outro lado, que se enquadra na estratégia de investimento social dos ventos novos e bons que vem da União Europeia e que tem vindo a surgir como um novo paradigma da política social da União Europeia, que eu aconselho que acompanhemos, o chamado Social Investment for Growth and Cohesion Package. Mas este é, digamos, o meu remate. No atual contexto da contenção orçamental que caracteriza a política orçamental dos tempos de hoje, a lógica do seu financiamento deve assegurar princípios fundamentais de solidariedade na sociedade e estarmos atentos sobre alterações de política que possam pôr em causa, digamos, ainda sob uma aparência técnica bem fundamentada, de soluções que possam pôr em causa essa mesma solidariedade. Portanto, deixava isto como tema de reflexão, preocupação, não só para os dias de hoje, 2 da manhã e depois, um dia, quero pegar, de facto, neste assunto.